Retornar para a aula de análise de demonstrações contábeis. Na aula passada a gente ficou falando sobre a questão, se não me engano, foi a atividade 003, foi a última que a gente estava fazendo na aula passada, não é isso? Se não me engano, nós chegamos a falar até do risco financeiro e da rentabilidade, não é isso? Ficamos de responder a letra F, a letra G e a letra H, correto? Correto. Beleza. Vamos lá. No caso da letra F, nós temos que avaliar a atratividade do acionista, a atividade para o acionista da empresa. Lembrando que no caso da atratividade do acionista, a gente observa a rentabilidade do patrimônio líquido, certo? Essa rentabilidade do patrimônio líquido é o índice que mede o ganho do lucro em proporção ao patrimônio líquido. Quantos por cento do patrimônio líquido são convertidos em lucro? Essa é a ideia desse índice. Então, por exemplo, quando a gente afirma que 10%, ali 10,83, que é o último índice de rentabilidade do patrimônio líquido, o que significa esse índice? Significa que para cada 100 reais investido dentro do patrimônio líquido, eles são convertidos em 10 reais de lucro. A ideia é que o patrimônio líquido pertencente à empresa, pertence aos sócios, e é uma opção que o sócio tem de deixar esse dinheiro dentro do patrimônio líquido ou retirar esse dinheiro ou desistir do investimento. Então a visão aqui é daquele sócio capitalista que ele, na verdade, ele aplica dinheiro na empresa através das ações, acreditando que esse recurso vai ter um retorno financeiro maior para ele, em detrimento de pegar esse dinheiro e investir numa aplicação financeira. Então, assim, nós temos aí uma situação de uma rentabilidade de 10%, então digamos que o sócio aplica o dinheiro na empresa, ele fique um ano com esse dinheiro lá dentro da empresa e recebe 10%, quase 11% do valor do rendimento dentro da empresa nesse sentido. Com base nessa ideia, é preciso você avaliar isso em relação àqueles índices de rentabilidade e verificar se os índices de rentabilidade das aplicações financeiras se o índice de rentabilidade do patrimônio líquido estão parecidos com aquela rentabilidade das aplicações financeiras. Então, por exemplo, um índice de 10%, apesar de ter uma evolução grande aí, nós chegamos quase o dobro do índice, a gente saiu de 5 e foi para 10, então houve um crescimento bem relevante, uma situação até muito positiva nesse sentido, de crescimento desse índice. Apesar disso, esse índice ainda se me apresenta baixo, porque se você for observar, ele rende menos com a aplicação em renda fixa hoje, que rende em torno de 12%, que seria o CDB ou RDB. Então ainda é uma rentabilidade baixa. Então por conta disso é que eu acho que talvez não haja tanta atratividade para essa empresa nesse sentido, observando somente a rentabilidade do patrimônio líquido. Mas isso é a minha visão, lembrando, vocês é que têm que escrever a visão de vocês, vocês têm que dar a opinião de vocês nesse sentido aí em relação a essa atratividade do patrimônio líquido. Coloque a resposta de vocês aí, a gente vai pontuando cada resposta e trazendo, esclarecendo, melhorando, aumentando o potencial da resposta ali, para a gente ir se ajudando, tirando dúvida. Mas basicamente essa rentabilidade ela define exatamente isso. Quanto que o sócio estaria ganhando deixando esse dinheiro dentro da empresa e não tirando esse dinheiro da empresa e transferindo para outro lugar, né? Transferindo para outra aplicação. Tentem escrever as respostas de vocês aí que a gente vai comentando e evoluindo nesse sentido. Vocês conseguem escrever as respostas aí? Pessoal, vocês estão aí? Elton, consegue escrever a resposta aí pra gente? Sim. Só um minuto, só estou concluindo. Tá ok.
Bom, Raiane, a resposta ficou muito boa, realmente. Houve um crescimento aí no retorno do patrimônio líquido no decorrer dos 3 anos, um crescimento relativo, porque você chega a quase dobrar o valor desse percentual. Ainda assim, é um índice muito baixo da renda fixa, então não apresenta muita atividade no momento, mas há uma tendência de melhorar. Eu acho que a resposta é essa aí mesmo. Nós não temos muito que aumentar nesse sentido, tá? A ideia da resposta é exatamente essa. Vamos lá, tu coloca a sua aí só para a gente evoluir, para a gente ir para a próxima questão. A empresa possui rentabilidade baixa justamente com a liquidez, seu endividamento é mediano, porém concentrado no curto prazo. Sendo assim, podemos colocar a empresa com pouca atividade juntos acionistas, apesar da sua rentabilidade estar aumentando com o passar dos anos. Também tá bom, boa resposta, Welton. É bom que você trouxe mais informações, colocou além da baixa rentabilidade, a questão do endividamento também, de você entender que você não tem só essa questão para você avaliar a atratividade, tá? E você ainda também pontuou que apesar de ser baixa, ela ainda está em evolução. A Neide só respondeu essa única frase, tendo a melhorar. Tende a melhorar. É muito pouco, Neide, tem que escrever mais. Mas tranquilo, acho que a ideia da resposta é essa daí que vocês fizeram mesmo. Dando continuidade, tá? Vamos continuar com as questões. Vamos ver o que a Neide está dizendo ali. Estou digitando não, professor. Ah, tá. Pareceu que você estava digitando. Mas tranquilo, vamos seguir em frente. Na nossa próxima questão, que seria a letra F, comentar a situação do ciclo operacional, é uma questão um pouco complicada você fazer um comentário sobre o ciclo, porque assim você não tem ponto de referência. É uma das coisas mais difíceis de você fazer comentário de ciclo operacional, porque você não tem ponto de referência. Então, por exemplo, você vê o número 195. Bom, 195 é ruim, é bom, é difícil dizer. Por quê? Porque você não tem outro ponto para você referenciar. Por exemplo, no caso da liquidez, você tem a questão do 1, que é o equilíbrio. No caso do endividamento, você tem o 50, que é os 50% da metade. No caso da rentabilidade, você tem as taxas de rentabilidade dos outros investimentos. Todos esses você tem um ponto referencial. No caso do ciclo operacional, você não tem como dizer se o ciclo está bom, está ruim. O que você pode dizer é se ele está melhorando ou está piorando. Então, assim, nessa questão aqui, o que você pode, sem aprofundar muito, é perceber, por exemplo, que o ciclo da empresa ele está aumentando a quantidade de dias, e isso é uma situação ruim, porque à medida que você tem mais dias que você necessita para completar um determinado ciclo, o ciclo operacional, significa que você vai realizar menos ciclos durante um ano. Se o lucro da empresa é proveniente dos ciclos que ela realiza, então significa dizer que ela vai ter menos lucro com o passar do ano. Então você tem um potencial de diminuir a sua rentabilidade por conta dessa expansão no ciclo. Uma coisa importante que você percebe é que a evolução no ciclo não se deu por conta do recebimento, se deu mais por conta do crescimento do tempo que demora para a empresa comprar e vender. Então você tem um prazo médio de estoques que começou em 86, foi a 133 e caiu para 118, então já muito acima do 86 que começou. Já o prazo de recebimento começou em 83, subiu para 96, mas caiu para 77. Então, nós podemos dizer na situação do ciclo operacional é que há um ponto negativo é que ele está crescendo, expandindo, então você tem menos ciclos acontecendo durante o ano, e que é o principal sintoma, o principal culpado dessa situação é o crescimento ou a evolução, o aumento do prazo que a empresa demora para realizar as vendas, tá? Então, à medida que você engrandece ou estica o seu prazo para realizar as vendas, acaba que você demora mais para realizar o ciclo. Seria essa a situação na letra G. Na letra H,
o ciclo financeiro da empresa, essa é mais fácil de comentar, porque lembra do que a gente falou. Quando ele dá um número positivo, significa que é o tempo que a empresa paga o fornecedor e espera para receber do cliente. Então, todo esse período a empresa trabalhou com o dinheiro dela, ela deu crédito para o cliente, ela deu crédito para o cliente utilizando o seu recurso de giro, o seu capital de giro. Então, quem mais está exposta a essa situação de risco financeiro é essa empresa que utiliza o seu próprio capital de giro para financiar as vendas para os clientes. Então você tem aí 124, 192, 155. Então você tem um crescimento do índice de descasamento entre o pagamento e o recebimento em direção ao pagamento primeiro e o recebimento depois. O que deveria ser o contrário. A gente teria que estar caminhando na direção de receber primeiro do cliente para depois pagar o fornecedor. Então você vê que há uma descompensação no financeiro da empresa. A empresa demora quase 150 dias com o dinheiro dela na mão dos clientes, sendo que há 150 dias ela já pagou a compra desse fornecedor. Então, com base nisso, a gente consegue fazer esse comentário aí, tanto da letra G quanto da letra H, para a gente finalizar essa atividade. Então, vocês podem colocar as respostas para a gente avaliar, tanto de uma quanto da outra. A gente pode começar com a letra G, depois ir para a letra H, e vocês avaliam aí, a gente vai esperar um tempinho aí até que vocês consigam responder. Tá bom? Fábio, o número são representados em dias, do cálculo da atividade? Todos os Todos em ciclos dias, ali, né? todos os índices de ciclo são dias. São todos os Beleza, dias, tá? certo. Neide, essa resposta sua já é para as duas questões ou é só para uma? Eu comentei as duas, mas são duas questões. Tem que ter resposta para uma e resposta para outra. Seria para qual das duas? Para a letra. Ah, tá, do ciclo financeiro. Então, essa é para a última questão. Nos 2 anos, o mercado de expansão em estoque, com a média de recebimento de clientes superior a 200 dias, sendo que o pagamento a fornecedores em média 40 dias durante o ano, a empresa gira 3 vezes em média. É isso aí mesmo, o ciclo financeiro é exatamente isso daí, significa que a empresa acaba
passando muito tempo com o dinheiro dela na mão do cliente antes de fazer o recebimento. Ela paga primeiro o fornecedor antes de fazer o recebimento do cliente. Esse dinheiro demora muito tempo nessa condição aí, tá? Gente, mais alguma resposta? Vamos lá? Fazer a salada já. Não posso? Eu quero ver não. Desligação deles. Não. Desligação? Não. Sim, mas eu quero cozinha. Eu vou fazer uma coisa. Você vai ajudar? Quer ser uma coisa? Há um crescimento de tempo para a empresa realizar suas vendas e o prazo de seus recebimentos é sempre maior que o prazo de pagamento. Isso gera um efeito negativo no seu ciclo operacional. Beleza, Rai, tudo boa a resposta, muito interessante a resposta, tá? É isso aí mesmo para a questão do ciclo operacional, não tem muito o que falar nessa direção aí. Agora faz só um pouco sobre o ciclo financeiro e a gente já finaliza essa parte aí, tá? Você não consegue, eu vou fazer mais, mãe. Meu Deus, pronto, você tinha necessidade.
Vamos lá, tu coloca sua resposta aí, mano. Ixi, eu vou assistir até 9h da manhã. Griselda Flávia Tereza. Ah, não, beijo, Tereza. Fez foto do beijo. Ela fica com ela. Eu parei na hora. Tereza quer matar a Griselda. Tereza Cristina disse que Fernanda é amante de Crow. Escreve beijo. Ele tá nessa parte que estão juntos. Zuleika dá em cima de Wallace e diz que será nova gerente da Fashion Moto. O ex-lutador fica chocado ao ver Teodora trabalhando com. Vai ser esse aqui, viu? Como a empresa leva em média 112 dias para comprar e vender seus mercadorias e 85 para receber dos clientes, ou seja, sim, seu ciclo operacional demora muito para vender e receber, por isso a empresa demora muito para completar sua atividade. Isso aí mesmo, Elton, é isso aí. Realmente, a ideia é essa daí mesmo. É como eu disse, um índice que é meio difícil de você falar muito. Você tem que falar mais da onde que ele veio, do que ele é feito, porque você não tem comparação em relação a isso. Então, acho que nessa parte do índice operacional ficou bem entendida, a ideia é essa. Vamos tentar responder agora o financeiro para a gente encerrar essa atividade e começar o assunto em si, a gente tocar para o assunto principal. Não pode passar, não? Você tem que pôr esse liquidificador e não coloca o filtro dentro. Eu não usei ele, mas aquela vez eu não sabia como colocar, porque não ia. Eu vou, você tem. Tá bom esses ovos? Separou. Separou aqui, ó. Ô, Fábio, Hum, só ver se meu raciocínio tá certo referente ao ciclo financeiro. No caso, o ciclo financeiro da empresa é ruim, porque primeiro ela paga e recebe depois, né? Porque ela tem que pagar exatamente. antes os fornecedores e O demora ideal mais para para uma receber dos situação clientes. financeira seria exatamente isso: você receber primeiro e pagar depois. A partir do momento que você paga primeiro e recebe depois, você acaba exposto a um risco, coloca no seu capital de giro em risco. Porque se o Isso, cliente não te pagar, o dinheiro, o seu fornecedor, você já pagou, entendeu? entendi. Só sabe exigir. Você quer que eu te ajude? Te ajudo. Então fala o que você quer. Baixa massa, aí você vai conseguir. Você fala. Não faz, só dele. São 3 milhões? 4. Mas eu vou no dia, né? Foi bom?
Oi, mãe. Comportamento financeiro. Os recursos da empresa saem primeiro que os seus recebimentos. Por isso pode gerar uma negatividade de caixa, principalmente porque o juro de estoque tem aumentado. Bom comentário, René. Essa aí é a ideia mesmo. A ideia, o entendimento é esse. O comportamento financeiro da empresa é comprometedor, pois a empresa paga primeiro os fornecedores e recebe depois dos clientes. Beleza, até isso mesmo. A ideia também é essa. Não tem muito de compreensão nesse sentido, não. Acho que a gente agora consegue ir para o próximo assunto. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam com sinceridade. Vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Porque assim é uma disciplina de bastante compreensão, necessita de muito entendimento, muita compreensão. A gente está tentando, fazendo aos poucos, entendendo, leva para cá, leva para lá. Comenta sempre as respostas de vocês, faça os comentários sobre os questionamentos, mas assim, vocês têm que parar e realmente pensar. Estou realmente compreendendo essa situação quando a gente fala de liquidez, endividamento, rentabilidade, no caso agora o último giro. Vocês conseguem entender realmente o que a gente está tentando dizer ali? Está tranquilo nesse sentido? Posso seguir em frente? Porque assim, o nosso próximo passo agora é o relatório. Então, assim, a gente vai escrever um documento inteiro sobre todas as análises. É claro que existe um modo de escrever, eu vou passar para vocês uma série de técnicas, uma série de possibilidades, na verdade não é nem possibilidades, como se fosse técnicas para você escrever o relatório. Mas é importante que vocês tenham essa compreensão, que vocês entendam isso que a gente está falando, porque se você não entender, você não consegue escrever sobre aquele determinado assunto. Tá? Então eu preciso que vocês me digam se vocês tinham uma dúvida ou não têm, vocês têm que ir falando, que é para a gente ir trabalhando essas dúvidas e esclarecendo essas dúvidas, ok? Beleza, por mim tá. Até o momento tá ok. Tranquilo, Elton. Valeu, viu? Tá bom, Rayane, beleza então. Vamos ver, a Neide está colocando mais uma complementação ali ao comentário dela. Vitória, a vida de vantagem é nesse curso. Muito boa. Ah, nessa época de quarentena, né, tava fazendo uns cursos, tipo como analisar uma empresa para investir, né? E basicamente Acaba complementando, né? isso. Basicamente é esses assuntos. É bacana. E você vê esse curso onde? Ambima, É uma associação, é? eles disponibilizaram bastante curso lá gratuito nessa. Ah, e é gratuito ainda por cima? Isso, gratuito. Só Poxa, chegar, você cadastrar e tem viu um essa monte. informação para o restante? Eu vou passar o link aqui, pessoal. Moço, distribui informação pro pessoal lá no site. Isso é muito bom, cara. Às vezes você tá ali durante a semana meia de VAD na quarentena, você já tá se especializando, aprendendo outra coisa, complementando, né? Isso. Beleza, Show vamos de tentar bola. finalizar o nosso assunto aqui, vamos seguir para a nossa última atividade. Lembrando, pessoal, que esse assunto aqui que nós vamos começar hoje, é o nosso último assunto, ele libera, na verdade, essas duas questões aqui que eu vou botar para vocês, ela libera essas duas atividades, tá? À medida que nós terminarmos aqui esse assunto, você tem essas duas atividades para você responder e entregar. São atividades com uma única questão. Todos os cálculos já estão feitos lá, já estão calculados, elas já estão prontas, você não tem que fazer nenhum cálculo, é simplesmente olhar os números e fazer seus comentários e preparar o relatório dos comentários sobre os números. Essas aí fecham a nossa quantidade de atividades, então a gente vai até a atividade 6, considerando que essa atividade avaliativa da segunda etapa, ela é uma atividade sem numeração. Então, é 6 no total e mais uma atividade avaliativa que a gente vai compor ali a nossa média quantitativa nesse sentido, tá?
Mas, assim, eu vou estar falando sobre esse assunto agora, sobre o relatório, e aí a gente faz essas duas atividades. Eu acredito que segunda-feira da semana que vem não vai ser tempo suficiente ainda para entregar. Então, eu vou deixar segunda-feira para a gente tirar a dúvida, para a gente melhorar os comentários, fazer tipo um plantão ali de esclarecimento de dúvidas, e a entrega final, a entrega efetiva para a gente discutir os comentários fica na quinta-feira da semana que vem. Lembrando que provavelmente na nossa avaliação online nós não conseguiremos escrever o relatório inteiro, mas nós poderemos escrever partes dele. Então é importante que vocês desenvolvam a capacidade de escrever o relatório, entendam como é que funciona a escrita do relatório, para que vocês, na hora que a gente estiver fazendo a avaliação, por exemplo, a gente possa comentar ou fazer uma parte do relatório, tipo, ó, eu quero que vocês comentem de forma do relatório o parágrafo referente à liquidez. Aí você vai fazer um parágrafo somente sobre a liquidez. Então, assim, dessa maneira, dá. Eu vou enviar no e-mail também, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um e-mail aqui. E aí vocês avaliam isso e... Deixa eu ver aqui. Vou colocar no e-mail. Lembrando que todos esses assuntos estão lá na plataforma do SEI também, mas eu vou aproveitar aqui a ideia da nossa colega aqui e vou mandar no e-mail também, tá? Vamos lá. Qual é o e-mail da turma, Elton? Fala para mim aí, só o início, que ele já deve ter gravado aqui. F Contábeis. F.contábeis? Não, F Contábeis. Ah, tá aqui. É esse aqui, né? Isso, F Contábeis. .com. Construção de relatório de análise. Segue anexo. Vamos botar aqui os dois, que é essas duas aqui, e a gente já envia para vocês. Pronto. Já está aí para vocês, tá? E aí vocês já conseguem acompanhar. Também deixei no chat de vocês aí a informação para quem quiser baixar no chat também as duas atividades. E vamos falar um pouco sobre esse bendito relatório, que é a parte final aí da nossa disciplina. Como o próprio nome fala, um relatório de análise, na verdade, ele é um documento que você monta com base nas informações que você obteve através das análises. Então, ele é um documento composto por alguns capítulos, basicamente obrigatórios. Então, você tem o primeiro capítulo que você fala das características da empresa e dos dados que você analisou para dar a sua opinião. O segundo capítulo, você fala da análise horizontal e vertical, aquilo que mais chama a atenção para você nesses dois, ou melhor, você fala da análise de liquidez e sempre complementando com a análise horizontal e vertical. Depois você fala sobre o endividamento, fala sobre a rentabilidade e fala sobre os índices de atividade. E por último, que seria a finalização, você pode terminar o relatório falando sobre uma característica que você viu em potencial na empresa, ou um ponto que você acha, é o que a gente chama de pontos fracos e pontos fortes. É você citar aquilo que você acha positivo na empresa e aquilo que você acha que a empresa deve evoluir. É como se você desse uma opinião sobre aquilo que você acha que é pertinente dentro do que você avaliou. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre o relatório, como que ele é construído, o que tem que ter nele, como é que o comentário deve ser feito, que é para servir de base para vocês começarem a escrever. Vocês vão perceber que o relatório nada mais é do que uma forma organizada daquilo que a gente já vinha trabalhando, respondendo naquelas questões. Então aquilo que a gente responde nas questões que a gente gosta, a gente posta nas atividades, são exatamente aquilo que vai estar dentro do relatório. Então, um ponto importante que a gente tem que lembrar no relatório, pontos que a gente tem que levar em consideração, nós não podemos esquecer. Primeiro, a limitação da análise dos demonstrativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você parte numa situação de analisar a situação da empresa com base nos números que você está vendo nos demonstrativos. Então, você está limitado a qualidade dos números que estão nos demonstrativos. Então, se a empresa ela apresenta números que não representam a realidade financeira dela,
a sua opinião também não vai representar, porque você vai estar falando de uma situação que de fato você não conhece, uma vez que você não está dentro da empresa, você está analisando os documentos que a empresa apresentou, as informações que a empresa apresentou. É por isso que é importante, quando você fizer análise, nunca utilizar opiniões muito exageradas, sempre lembrando que você está analisando os números que a própria empresa apresentou. Um ponto importante que a gente tem que evitar sempre é analisar isoladamente, porque quando você analisa uma coisa isoladamente, você tende a ser extremista, você tende a dar opiniões muito extremistas, então a gente sempre trabalha com análise em conjunto. Como assim em conjunto? A gente compreende que quando se trata, por exemplo, de risco financeiro, ele tem interferência na rentabilidade. Quando a gente fala de giro, o giro explica um pouco a situação da rentabilidade, ao mesmo tempo que a rentabilidade explica a situação financeira que a empresa encontra. Então, quando você estiver fazendo as análises, apesar de você estar citando pontos da análise separadamente, você tem que entender que aqueles pontos eles são interligados. Aquelas situações, elas produzem ocorrências dentro da empresa de maneira interligada. É isso que significa analisar em conjunto. E, por último, a gente tem que lembrar sempre de não dar opinião muito extremista. Por exemplo, dizer que a situação é muito ruim, uma situação é o fim, que uma situação é extremamente desnecessária para a empresa. Então, usar sempre uma opinião menos extremista, menos agressiva, no sentido de agregar, dizer que é muito ruim, ou às vezes é muito, muito, muito bom, é exageradamente boa. Por que a gente tem que evitar isso? Porque nós estamos numa situação que está em transformação. Os demonstrativos de uma empresa, elas representam uma situação histórica. E você não está dentro da empresa naquela situação. Então, assim, é sempre interessante você dar uma opinião um pouco mais conservadora, uma opinião menos extremista, para que você não consiga passar uma coisa negativa sem que você de fato esteja dentro da empresa, para verificar realmente se aquela situação é daquela forma, tá? Como é que funciona na análise conjunta? Veja só, gente. Os índices vão indicar a situação que a empresa se encontra em cada tipo de foco. Então, o índice vai indicar a situação da liquidez, a situação do endividamento, a situação da rentabilidade, a situação do giro. Essa situação será complementada pela análise horizontal e vertical, ou seja, a análise horizontal e vertical, elas vão explicar o motivo da situação que esses índices apresentam. A empresa está com liquidez baixa. Pronto, você falou da situação. Agora, o que explica que a liquidez está baixa? Aí você vai na análise horizontal e vertical. A liquidez está baixa porque o ativo está crescendo numa taxa mais baixa que o crescimento do passivo. Ou o passivo está diminuindo de valor em relação ao ativo. Ou o valor da participação ou da importância do ativo ele é menor do que a participação do passivo. Então, o passivo tem uma representatividade maior dentro da empresa. E é por isso que a situação da liquidez está daquela forma. Então, a gente tem que lembrar isso. O índice indica a situação daquela determinada ponto de você analisar. E a análise horizontal e vertical vai explicar o motivo daquela situação. Isso é o importante que a gente tem que entender. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer é a ordem da resposta das questões, que está nesse ponto aqui que você tem que observar. Quais são os pontos que você tem que estar na cabeça quando você estiver escrevendo? Primeiro, o que significa um índice? É o ponto importante. Qual é o conceito dele? Ele serve para quê? Segundo, como é que ele funciona? Por exemplo, vamos falar da liquidez. Eu vou tratar como liquidez corrente aqui, por exemplo, ok? Eu vou dar esse exemplo da liquidez corrente. Então, quando você estiver falando da liquidez corrente de curto prazo, você vai dizer: a liquidez corrente representa o potencial que a empresa tem de pagamento das dívidas no curto prazo. Isso é o significado. O índice funciona de maneira que o número 1 é o número neutro, quando o número acima de 1 ele possui liquidez, ou seja, capacidade de pagamento, e quando esse número ele está abaixo de 1, significa que ele não tem condições de pagar as dívidas de curto prazo com o dinheiro que ele possui que ele tem disponível no ativo dele. Isso é o funcionamento, como que o índice funciona.
Depois que você apresenta o significado e o funcionamento, você explica como é que ele está com o passar do tempo, se ele está melhorando, se ele está piorando, lembrando que na liquidez ele melhora à medida que aumenta e ele piora à medida que reduz. E por último, você diz qual é a situação no último ano que você analisou, se a empresa tinha ou não tinha liquidez. Então, basicamente, o comentário daquele índice vai ser mais ou menos isso daí. Então você tem que identificar no que você vai escrever, se você escreveu o significado, se você escreveu como é que funciona, se escreveu como é que ele está se comportando com o passar do tempo e se escreveu qual é a situação que ele se encontra. Depois que você escrever essas 5 características, você tenta explicar o motivo dele estar naquela situação através da horizontal e da vertical, apontando qual é a situação que causou, o motivo que causou aquela situação daquele determinado índice. Deixa eu fazer uma pausazinha. Vocês conseguiram entender do que eu estou falando? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Lembrando que a gente vai praticar isso, tá? Não se assustem, a gente vai praticar essas situações. Então é importante vocês entenderem a essência para depois, à medida que a gente começar a fazer, começar a responder, começar a fazer as atividades, a gente vai começar a entender esse índice. É tanto que uma dessas atividades a gente pode até fazer em conjunto, construindo os comentários, para vocês daí entenderem isso. Na verdade, Neide, existe uma ordem lógica para você responder assim, a ordem do relatório, mas se você vai começar pelo funcionamento ou da situação, a explicação dessas 5 questões dentro do seu comentário não tem ordem. Você pode seguir a ordem que você achar conveniente, tá? Agora, existe uma ordem que nós vamos montar para comentário. Por exemplo, a gente começa comentando as características da empresa e os insumos que a gente utilizou. Depois a gente fala da liquidez, depois a gente fala do endividamento, depois a gente fala da rentabilidade e por último a gente fala do giro. Então a ordem para você falar os comentários é essa. Agora, dentro de cada comentário, você pode começar falando de uma determinada coisa e pular para outra sem seguir uma ordem específica. Só precisa entender que ele tem que conter aquelas informações ali todas. Tudo bem? Você entendeu? Tá, dando continuidade então, vamos lá. Continuando, então o que eu preciso entender? A compreensão do funcionamento das contas contábeis apresentadas nos demonstrativos, eu tenho que entender para que servem as contas. Porque se eu entendo para que servem as contas, certo? Eu entendo o que significa o motivo dela estar aumentando ou diminuindo, o motivo dela estar representando uma maior participação ou menor participação. É meio básico falar isso daqui, mas é importante você entender isso. Então, significa que se você não está entendendo aquela determinada... Opa, passei demais aqui. Se você não está entendendo aquela determinada conta, seria interessante você buscar informação, me chamar e falar, professor, essa conta aqui é para quê? Ela representa o quê? De que jeito ela funciona, para que ela serve. Então, com base nessa compreensão da conta, você começa a compreender o que está acontecendo dentro da empresa. Uma informação básica que a gente tem que observar, aquilo que a gente já falou lá atrás, observar o ativo circulante com o passivo circulante, observar o imobilizado, os estoques e as vendas, observar o passivo e o patrimônio líquido, observar as receitas em relação às despesas, se nós temos um controle ou um descontrole nessa situação. Então, são pontos que é importante você observar, porque você vai estar aumentando o nível de caracterização da sua empresa, aumentando o nível de caracterização do seu relatório, tá? O final que a gente tem que falar, lembrando, comparar os possíveis pontos fortes e fracos apresentados da empresa, que é exatamente um dos capítulos finais, é apresentar esses pontos que você entendeu que a empresa se saiu melhor e os pontos que ela tem mais urgência de melhorar, mais necessidade de melhorar, tá? Se você conseguir informações, isso aqui não é nem para nossas atividades, é mais quando a gente pensa em análise de relatório de maneira mais extensa. Você sempre tentar comparar a situação da empresa com outras empresas do mesmo ramo, do mesmo nicho de mercado, do mesmo nicho de exploração econômica, que é para você saber se ela está dentro do padrão de comportamento normal da empresa ou não,
tá? E no caso da rentabilidade, sempre ter como ponto de referência outros investimentos no mercado financeiro. É muito importante a gente ter isso em mente. Quando a gente vai falando de rentabilidade, sempre citar outros investimentos financeiros para você comparar com a situação da empresa. Isso que é importante. Então, o relatório, ele tem que ser sempre organizado, com os pontos analisados para a empresa, que significa que você não pode ficar, vai num assunto, volta, ele tem que ter uma certa concisão. O que significa isso? O que eu estou tentando dizer? Uma coisa muito simples, habituem a ler aquilo que você escreve. Terminou de escrever, fechou o comentário, você vai lá e lê o comentário inteirinho, porque você vai identificar se a ordem que você usou está de fácil compreensão, se do jeito que você escreveu a outra pessoa provavelmente vai entender. Porque lembre, eu não estou fazendo um relatório para você mesmo, você está fazendo um relatório para que outras pessoas consigam ler e consigam compreender aquela ideia que você está tentando tratar ali. Então você não pode deixar de escrever e ler. Escreva, depois que você escreveu, você leia. Aí você vai identificar se o tempo verbal está correto, se a concordância nominal está correta, se a concordância verbal está correta, se os pronomes que você utilizou estão no tempo certo. Então é essa a importância que você tem que falar nessa situação. Por fim, a primeira parte do relatório é os dados da empresa. Eu estou deixando para vocês aí o exemplo do primeiro parágrafo. Então você pode escrever o primeiro parágrafo dessa forma. Após a realização das análises financeiras e econômicas das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e demonstração de resultado, ou seja, você citar quais são os seus insumos que você utilizou para fazer análise, quais foram as demonstrações que você utilizou para fazer análise, referente à empresa X, ou seja, o nome da empresa, no período compreendido em tal, chegamos às considerações a seguir apresentadas. Então você percebe que esse primeiro parágrafo é a apresentação da empresa. Então seria interessante você colocar os dados da empresa, qual é o ramo que ela atua, onde que ela está mais organizada, onde que ela atua mais, qual é a atividade que ela mais desempenha. Então, além disso, você dizer quais foram os demonstrativos que você utilizou, quais são os anos que esses demonstrativos são referenciados, de quais anos esses demonstrativos foram analisados para você dar opinião. Então, esse exemplo aí que eu coloquei para vocês, ele pode ser um simples modelo que você pode utilizar na hora de fazer o seu primeiro parágrafo, que é o parágrafo de classificação ou de dados. Depois disso, eu até cheguei na frente, você vai falar sempre um parágrafo para cada análise, um parágrafo para cada situação. Então, da primeira parágrafo que você fala as características da empresa, você fala da liquidez, depois fala do endividamento, depois fala da atividade e, por último, você fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, aonde a empresa pode melhorar, qual é a situação que a empresa pode trazer mais informação. Lembrando que você não pode fazer um relatório como um texto solto, ele tem que ter conexão entre si, então um parágrafo conectando com o outro. Volto a frisar que é de suma importância que nós lemos os relatórios à medida que você vai fazendo. Eu terminei o primeiro parágrafo, leio. Fiz as correções dos tempos verbais. Escrevi o segundo parágrafo sobre liquidez, leio o primeiro e o segundo para ver se eles estão encaixando. Terminei o terceiro parágrafo sobre endividamento, aí eu leio o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. Então você sempre vai escrevendo e fazendo a leitura do texto inteiro para verificar se ele está dentro, se ele está adequado, se ele está dentro da situação daquilo que você quer fazer. Então, basicamente, o relatório que vocês precisam montar é dessa forma, pessoal. Não tem muita dificuldade. É mais você escrever aquilo que a gente vinha fazendo em sala de aula, somente que a diferença é que você vai escrever em forma de texto e você vai ter essa situação. Primeiro parágrafo, as características da empresa e aquilo que você observou, aquilo que você usou para fazer. Segundo parágrafo, você fala de liquidez, depois endividamento, depois rentabilidade, por penúltimo, você fala de atividade e, por último, você fala dos pontos fortes e dos pontos negativos que a empresa apresenta, aonde você acha que ela tem que melhorar, de que maneira ela tem que melhorar. E lembrando que quando você estiver fazendo os comentários, você tem que fazer a resposta daquelas 5 questõezinhas que a gente citou lá, que é
qual é o conceito do índice, como é que ele funciona, qual é a situação dele com o passar do tempo, qual é a evolução dele com o passar do tempo e qual é a situação dele no último ano que você está analisando a empresa e, por fim, explicar através da análise horizontal vertical por que ele se encontra daquela forma. Vocês conseguiram entender? Claro que a prática vai trazer a perfeição. À medida que vocês começarem a preencher, começarem a escrever, vocês vão ter um pouco de dificuldade no início, mas à medida que vocês forem fazendo as atividades, escrevendo as atividades, a gente vai desenvolvendo esse potencial, uma vez que vocês já venham escrevendo muito sobre o assunto. Só tendo lembrando que então a gente deixa então a segunda-feira para a gente tirar a dúvida, para fazer esse staff do que vocês estão escrevendo e a gente faz uma análise maior do relatório lá na quinta-feira da semana que vem. Combinado? Alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram entender? Tá tudo bem com vocês? Então, beleza, galera. Vamos finalizar por aqui. Queria agradecer a vocês aí pela paciência de tanto tempo ligado falando sobre assuntos de contabilidade. Desejar a vocês um ótimo resto de noite. Amanhã a gente vai para a atividade de contabilidade tributária. Eu vou mandar a atividade para vocês durante o dia. Se eu conseguir fazer hoje à noite, eu mando hoje à noite ainda no e-mail de vocês e lá, deixo lá no SEI também. E amanhã a gente funciona como staff. Eu vou estar online. Se vocês tiverem dúvida na hora que estiver respondendo a atividade, vocês vão me chamando. Aproveitem para a atividade funcionar quase como uma pré-avaliação ali para vocês terem uma noção se está ok, se está tranquilo, se não está tranquilo, beleza? Então eu vou mandar para vocês essa atividade no e-mail e também deixo no SEI lá também, provavelmente já vai estar lá no SEI também. Abração para todos, fiquem com paz, muita saúde e ótimo restante de noite para vocês. Valeu?